comunidade holandesa, que tem uma participação tão grande aqui na nossa vida, né? Nós vamos agora ouvir esse conto com a Gabriela Polentac, com o João Svierkowski e a Conceição Paganini. Vamos cantar a musiquinha junto comigo? Então vamos. Quem quiser pode cantar também. E agora, minha gente, uma história eu vou contar. Uma história bem bonita, vai a todos alegrar. Ei, 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 tralala, ei, 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 tralala. Janela, janelinha, campainha, porta chaveadinha e a anteninha ligadinha aqui na luma. Eu vou começar a contar a história. Então, essa história, ela chama assim, O Pequeno Herói Holandês. Então, há muito tempo atrás, lá na Holanda, que é um país que é muito longe daqui, ele fica abaixo do nível do mar. E pode ser que ele seja invadido por toda a água do mar. Para não acontecer isso, as pessoas de lá tiveram uma ideia e construíram muralhas gigantescas e enormes chamadas de diques. E elas seguram e deixam a água do mar longe das terras para eles poderem plantar, construir as coisas e morar lá. E numa época muito distante da nossa, há muito tempo atrás, morava lá um menino chamado Peter. E o Peter era muito safadinho, fazia um monte de bagunça. E quando o inverno estava terminando o outono e começando o inverno, a mãe dele fez um monte de comidinha, arrumou numa cestinha e falou para ele: Peter, vem aqui, a mamãe está chamando, venha. E ele foi lá, muito faceiro. Chegou lá, a mamãe falou: pega essa cestinha com essas comidas e vai levar lá para o seu amiguinho, aquele amiguinho cego que não consegue sair de casa e não enxergar nada. Mas daí leva para ele. O Peter adorou essa ideia de fazer o bem para o amiguinho, ir passear, e atravessou o dique, que a casa do amigo era do outro lado. Passou por cima do dique, foi olhando e prestando atenção pelo caminho. Quando ele chegou lá, ele contou tudo o que ele viu para o amiguinho dele, tudo que ele tinha enxergado, os navios que estavam perto para entrar no dique também, e as flores que ele viu pelo caminho, tudo que ele precisava, ele contou para o amiguinho. E nisso, ele lembrou que a mamãe falou bem assim: eu sei que você fica distraído no caminho, preste atenção, leve o bolo para o seu amiguinho e não demore, eu quero você em casa antes de escurecer. Escutou? Ah, escutei. Mas ele nem lembrava de nada. Quando chegou lá, conversou, ficou com o amiguinho e de repente ele lembrou: nossa, eu preciso voltar para casa, nossa, eu preciso voltar para casa, que minha mãe vai ficar preocupada. Ela falou que eu não podia demorar. Eu tinha que chegar cedo em casa, já vai anoitecer e está começando o frio. E ele foi pelo caminho, voltando embora, precisava atravessar do outro lado do dique. E no caminho ele se distraía, ficava olhando flores azuis, ele juntava as flores e observava as joaninhas das flores.
e caminhava mais um pouco. Percebia que tinha um coelhinho no caminho, ficava quietinho para ouvir os barulhos que os coelhinhos faziam. E assim foi se distraindo. Num determinado momento, quando ele estava atravessando na entrada do dique, ele percebeu que ele estava ouvindo barulhos de respingos de água. E toda criança holandesa sabe que se tiver um pequeno buraco no dique, pode se transformar muito grande e a água invadir todo o país da Holanda. E não ficar nenhum lugar para ele. Ele sabia que todos estavam correndo risco. Ele foi procurar no dique. Aonde está esse barulho de respingos de água, Desceu pela ladeira do lado do dique, foi lá embaixo. Quando ele observou, tinha um fiozinho de água escorrendo do dique. Ele pensou, e agora? Se eu não fizer nada, esse pequeno buraco do tamanho do dedo se transforma num enorme, ele pode romper e invadir toda essa água do Mar do Norte e vai invadir toda a Holanda. E ele então olhou, eu preciso fazer alguma coisa. O que ele fez? Colocou o seu dedinho lá no buraco para segurar a água. Então ele olhava para a sua mão e o seu dedo e pensava, o meu dedo é capaz de conter as águas do Mar do Norte. E ele ficou lá. E ele começou a lembrar que o pai dele falava que quando tinha muitas chuvas, a água do mar ia juntando, e ficava muito grande, e a água batia com muita força naquela muralha do dique. E o pai dele falava, as águas estão muito bravas, essas águas estão bravas, e eu acho que elas ficam nervosas porque elas estão presas. E ele sabia que quando as águas nervosas saíssem dali, ia romper com tudo. E ele continuou com o dedo lá. Continuava lá. Começou a anoitecer, ele começou a ficar frio, a mão dele começou a ficar gelada, ele esfregava a mãozinha, olhava lá para cima do dique, socorro! Tem alguém aí? Nada, cada vez mais escuro. E o Peter olhava para cima, olhava para sua mãozinha tremendo de medo, tentou assobiar, arrumou bem a boquinha para dar um grande assobio, mas eram só seus dedos que tremiam de frio e não conseguiam assobiar. Então ele começou a pensar na mamãe, que era muito querida, começou a pensar no papai, nos irmãos que já estavam dormindo na cama quentinha. E ele começava a pensar também, se eu tirar o meu dedo daqui, todo esse dia vai se morrer, eles vão morrer sem precisar, vão morrer todos afogados durante o sono. E continuava lá perseverante, pensando, eu vou meter firme no seu propósito. E passou a noite toda, começou a dar sono nele, ele fazia massagem na mão, para que a mão não saísse dali, não abrisse o fundo do dique, esfregava os olhos, até que foi amanhecer o dia. Quando amanheceu o dia, um trabalhador ia atravessar o dique muito cedinho, e ele foi ouvindo, e daí o Peter ouviu um barulho lá em cima, alguém aí? O trabalhador se debruçou por cima do dique. O que aconteceu? Você está machucado? Você caiu? O menino falou, não, desça aqui. E aí o homem desceu e viu que ele estava segurando o pequeno fundo do dique. E ele falou assim, dê um alarme. Ele subiu rápido até a ladeira acima e foi correndo, deu um alarme para todos. Vieram muita gente ajudar a consertar, trouxeram paz e cimento e coisa. Tamparam o buraco. Nisso, a mãe do Peter estava muito zangada em casa. Muito. Porque ela falou, onde o Peter está nessa hora? Eu falei para ele que ele não podia pousar na casa do amigo. Quando ele chegar aqui, eu vou ralhar muito com ele. Onde já se viu desobedecer a mamãe? E ela estava pronta para sair de casa porque ela estava cansada de procurar ele. Mas ela procurava só em cima do dique, não olhava lá embaixo. E não ouvia ele pedir socorro também. Quando ela abriu a porta e ia sair atrás dele, muito zangada, o Peter chegou nos braços de uma multidão carregada e todo mundo gritava, viva o pequeno herói holandês que salvou com seu dedinho e o dique. Quem gostou da história? Bate uma palminha.